Olá, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Salete, estou de volta com a aula de História. Sejam todos muito bem-vindos. Na aula passada, nós aprendemos que os povos antigos, eles sempre, desde o início da civilização, que o homem sentiu necessidade de medir o tempo. Mas como eles faziam para medir o tempo, hein? Olha só. Como podemos saber que o tempo passou? Como o homem antigamente fazia para medir o tempo e hoje, como nós fazemos para medir o tempo, para saber que o tempo passou? Bom, os homens, desde quando eles começaram a sentir a necessidade de medir o tempo, tanto para suas atividades diárias como para atividades futuras, que era plantar e colher, o homem começou a usar tanto recursos, fenômenos naturais, como aqui as fases da lua, como também aqui, o sol, a posição do sol. E o homem começou a medir o tempo, usando o sol, a lua, as estrelas. Depois, foi aparecendo aí, eles foram inventando tecnologias, para medir o tempo. E vejam só outras tecnologias que o homem inventou. Vamos recordar? Tem aqui o relógio de água, que é chamado de clepsidra, que é de acordo com a passagem do tempo, a água do recipiente de cima passava aqui para o recipiente de baixo. A ampulheta, que é a areia, passava do recipiente de cima para o recipiente de baixo. Também o relógio de pêndulo, que ele é antigo, mas foi aí um instrumento que era bem moderno, também porque já dava para medir o tempo com mais precisão. E o relógio de ponteiro, que foi aí um dos últimos instrumentos aí usados para medir o tempo. Então, qual desses aqui você acha que é hoje o mais eficaz, o que tem uma maior capacidade de medir o tempo? O relógio, isso mesmo. Então, a nossa aula de hoje será sobre o relógio. O relógio é um instrumento que ele foi criado para medir a passagem das horas, a passagem do dia, contadas aí em minutos e horas, certo? E o relógio ele é muito importante para a nossa vida, porque durante o dia nós olhamos o relógio várias vezes para ver as horas, não é mesmo? Durante as nossas atividades diárias, que a gente às vezes marca um compromisso, ou a hora que vai começar a aula, a hora que vai fazer atividades, as tarefas de casa, nós costumamos olhar as horas. Agora, vamos conhecer aqui um pouco o relógio. O relógio ele pode ser o analógico, que é o de ponteiros, e o digital. O analógico, que é o de ponteiros, ele é numerado aqui de 1 a 12, cada número corresponde aqui a horas e também pode corresponder a minutos, de acordo com a posição dos ponteiros. Você sabia que o ponteiro menor, ele marca a hora e o ponteiro maior, ele marca os minutos. Então, quando o ponteiro menor está no 3 e o grande está no 12, é 3 horas, vamos dizer, da manhã, da madrugada, ou 15 horas da tarde, certo? O 3, à tarde, ele corresponde a 15 horas. E lá de madrugada, quando já está perto de amanhecer o dia, ele é 3 horas. Agora, quando o relógio está aqui no 3 e o ponteiro menor está no 3 e o maior está aqui no 1. Que hora será que está marcando? Então, 3 horas e 5 minutos, ou 15 horas e 5 minutos. Você, com certeza, vai aprender, direitinho aí como marcar o tempo no relógio. É só
praticar, que você vai aprender logo, logo como funciona a questão aqui dos ponteiros para marcar a hora e os minutos. E o relógio digital? Como funciona o relógio digital? Você está vendo aqui no meio do relógio que tem dois pontinhos. Os dois números que estão antes dos dois pontos, ele marca as horas. E os dois números que vêm depois dos dois pontinhos são os minutos. Então, aqui nesse relógio está marcando 16 horas e 45 minutos. Então, esse é o relógio digital. Ele ainda é bem mais fácil de ler as horas, né, de ver as horas, do que o relógio de ponteiro. Mas logo que você aprender, você vai ver como é fácil também verificar as horas aí no relógio de ponteiros. E aí, você gostou de saber sobre como funciona o relógio? Você gostou de recordar aqui sobre os instrumentos utilizados pelo homem desde o início da civilização até os dias de hoje para marcar o tempo? Eu gostei muito de fazer essa aula para você. Então, eu te espero na próxima aula. Tchau!